Olá pessoal, eu sou Gabriela Rezende, eu sou advogada e sócia da Atrial e nessa edição do Café Mulher e Tributos a gente vai bater um papo sobre as transações tributárias, as vantagens e as desvantagens, quem pode de fato aderir e quais são as consequências práticas dessa adesão. Então fica aqui comigo 5 minutinhos que a gente vai tomar um café e bater um papo sobre as transações tributárias. A transação ela foi prevista desde 1966, ela veio junto com o CTN, que previu no artigo 156, inciso 3º, as transações tributárias como uma forma de extinção do crédito tributário. Mas apesar dela ser uma velha conhecida do sistema, a prática efetiva da transação tributária só veio a fazer parte do nosso dia a dia, agora no meio de 2020, com a edição da Lei nº 13.988, que estabeleceu alguns requisitos e algumas condições para que fossem realizadas as transações. Mas o que é a transação, finalmente? A transação é um acordo entre o fisco e o contribuinte que visa por fim ao débito, né? Então, tem benefícios para os dois lados. Esse acordo ele inclui descontos, parcelamentos, utilizações de garantia. E aí, para o contribuinte, isso é uma situação muito vantajosa, porque, primeiro, possibilita a expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Então, para algumas atividades empresariais, é uma certidão que é muito importante, né? Além do impedimento da evolução da execução fiscal e dos atos constritivos do patrimônio do devedor, bacenjude, penhora de imóveis, de carros, esse tipo de coisa. Para o fisco também é bom porque ele tem uma antecipação de uma arrecadação, né? As primeiras modalidades de transação, como eu falei, foram no ano passado, né? Abertas em maio e finalizadas em dezembro. E agora em janeiro, outras transações foram abertas, né? E também foram reabertas algumas outras que estavam que foram de 2020, mas como eu prometi que vai ser um papo rápido, eu vou trazer só alguns detalhes de algumas transações que ainda estão abertas, tá? A transação por acordo individual, a peculiaridade dela é que os débitos não podem estar ajuizados, certo? Não pode ter execução fiscal. Então, o contribuinte que tenha débito, que não tem execução fiscal, ele pode fazer uma proposta individual para o fisco, que pode envolver os descontos, parcelamento, dação em pagamento de bens imóveis, pode ter utilização de precatórios, essa série de coisas. Se compila uma proposta e se oferece ao fisco. E aí o fisco que vai avaliar se aquela proposta é viável ou não. As empresas que estão em recuperação judicial, elas ainda têm um benefício. Outra situação de transação que está aberta é a transação extraordinária, que em que pese ela não ter nenhum desconto, ela dá boas condições de dissolução desse débito, tá? De parcelamento, a grosso modo. Então, o valor da entrada é de 1% do valor dos débitos transacionados todos, né? Não tem desconto, que podem ser pagos em até 3 vezes, e o saldo em 81 parcelas. Só que, para os empresários individuais, empresas de pequeno porte, microempresas, Santa Casa de Misericórdia, instituições de ensino e cooperativas, o parcelamento do saldo, né, pode ser em até 142 vezes, tá? No caso das contribuições sociais, mantém-se o pagamento em até 60 vezes. Outra hipótese é a transação excepcional, que para mim é a modalidade mais interessante. Ela tem uma íntima ligação com a situação do Covid, porque ela leva em conta o prejuízo que aquela empresa teve em decorrência do Covid, tá? Então, ela também divide nas empresas comuns e as empresas especiais, que são os microempresários, empresas de pequeno porte, empresário individual, Santa Casa, instituições de ensino e cooperativas. Então, são débitos de até 150 milhões de reais, mais do que isso não se enquadra nessa situação. E nesses casos, a entrada é de 4% do valor do débito, que pode ser dividido em até 12 vezes, né, tanto para as pessoas jurídicas normais quanto para essas especiais que eu falei, mas para as pessoas jurídicas normais o saldo em 72 vezes e para todas essas outras empresas especiais em até 133 vezes, tá? Nos dois casos, há previsão de desconto de até 100% de juros, multas e encargos. Só que aí é uma regra inversa, quanto maior a quantidade de parcelas, menor o desconto que é aplicado, tá? Também submete-se a análise primeira da Procuradoria. E outras duas situações que são bem específicas são as transações rurais, né? Que essa proposta é direcionada aos produtores rurais e agricultores familiares, com aqueles débitos decorrentes
de operação de crédito rural, fundo de terra e o empréstimo da 41, 47, certo? Esses débitos eles também têm uma condição diferente para pagamento. Outra situação são as transações de pequeno valor, que são aquelas que abrangem os débitos de até 60 salários mínimos e que estão inscritos em dívida ativa há mais de um ano. E tem outra situação que é bem interessante, que todo mundo sempre pergunta, é na hipótese de transação de débito indevido. Porque lá no termo de transação, ele consta a confissão irrevogável e irretratável de todos os débitos que estão inscritos naquela transação, que estão sendo transacionados. Isso seria mais ou menos dizer, eu pratiquei o fato gerador e agora eu não tributei e agora eu preciso pagar. Mas veja só, não é absoluto, isso não tem um caráter absoluto, porque a tributação decorre da lei. Então, se um contribuinte aderiu indevidamente de um valor, aderiu indevidamente a uma transação, incluiu indevidamente um valor, e ele tem as provas de que não praticou aquele fato gerador e logo o tributo não incidiu, não há aquela obrigação tributária. Então, a gente fazendo uma análise minuciosa das provas, é possível que haja uma revisão da transação tributária para que se constate eventual valor que foi incluído naquela transação e que não era devido pelo contribuinte. Tá? Então essa foi a minha contribuição de hoje para o Café Mulher e Tributos. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem de olho nos próximos vídeos do projeto, porque vem muita coisa boa por aí. Um abraço, até a próxima!